Pessoal, vou girar o assunto aqui agora. Os Estados Unidos estão de olho nas eleições presidenciais aqui do Brasil. Quem garantiu foi Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. Essa mulher é maravilhosa, é a mulher que nunca sabe de nada, essa Karine. Em declarações concedidas ontem, ela avisou que o governo norte-americano vai monitorar todo o pleito por aqui e não garantiu que Joe Biden vai reconhecer o resultado das eleições de forma imediata. Confira no vídeo. Temos visto relatos recentes de violência. Ainda que o direito de protestar seja fundamental em qualquer democracia, os Estados Unidos condenam qualquer violência e pedem que os brasileiros se façam ouvir de maneira pacífica. Acreditamos que isso seja importante para as eleições. Como uma democracia parceira do Brasil, vamos continuar acompanhando as eleições na expectativa de que sejam livres, justas, transparentes e confiáveis, com todas as instituições operando de acordo com a Constituição. Perguntada se a Casa Branca vai reconhecer os resultados imediatamente, a porta-voz diz: "Não vou me antecipar sobre os resultados neste momento, mas vamos monitorar as eleições no Brasil." Essa mulher, para quem não sabe, tem uma página no Twitter chamada Tradutor de Direita. Excelente essa página, eu indico a todos para saber muito do que acontece fora do Brasil. Na maioria das entrevistas dela, ela nunca sabe de nada. Ela dá uma aula de como falar e não falar nada. Não sei se é o próprio governo americano que pede que ela reaja desse jeito, não sei se é por causa das perguntas que normalmente que lá os repórteres pegam muito. Você acha que aqui o pessoal pega pesado, lá eles pegam muito mais pesado e ela dá sempre uma aula de como falar e nunca responder. Scaf, quero começar com você perguntando o seguinte: vai vir gente observar as nossas eleições, tem aí Sussa, a gente também manda muita gente para lá. O ministro Barroso, se eu não me engano, estava na eleição que elegeu Joe Biden, ele observou. O que é esse bendito observar? O observar é fiscalizar ou observar é só ver se a caneta está com carga, se a pessoa está sentada no lugar correto, como que funciona esse observar? Essa observação, na verdade, ela se dá de uma maneira diplomática, né? Não existe uma fiscalização que fira a soberania de um país com outro. É uma observação de resultados, de condutas, de maneiras de agir, de não termos exageros de nenhuma das partes. Mas sabe, Negão, eu gostaria também as pessoas estão inflando demais o que está acontecendo no Brasil. Exato. Tem muito inimigo do Brasil falando bobagem lá fora. Porque quem ouve essa senhora falar, a impressão que dá é que estão queimando o país inteiro. Olha, vocês estão praticando isso, eu não estou vendo absolutamente nada demais. O que eu tenho visto muito, eu acho que isso é muito salutar, são as discussões na mídia social. Isso tem que ter. Tem que ter discussão mesmo. Tem que ter bate-boca, tem que ter debate de ideias, tem que ter uma pessoa chateada com a outra. Isso é democracia. Se a gente não tiver isso, você está anestesiado. A gente não pode ficar anestesiado. Então, o que eu não concordo é que, por exemplo, os Estados Unidos é um país extremamente amigo. Eu já falei aqui na Jovem Pan por várias vezes, tem que ser o nosso parceiro número 1 comercial. Isso vai fazer muito bem para a economia do Brasil, mas esse tipo de coisa, como você falou, esse enrola para dizer, olha, vocês têm que agir de acordo com a lei, com a Constituição. Minha amiga, isso todo mundo, a criança que está lá no hospital agora, no hospital que acabou de nascer, está sabendo que a Constituição tem que ser jurada e cumprida. Então, assim, eu preciso ouvir mais, Negão, uma certa executividade maior, uma certa propositura, porque esse chove no molho, esse somebody love aí já cansou. Né? E outra coisa, quem ouve uma porta-voz da Casa Branca falar isso, do outro lado do mundo, a impressão que ela passa é que a coisa aqui está borbulhando, que as pessoas estão se socando na rua. Não, negativo. Nós tivemos um 7 de setembro com milhões de pessoas na rua e não teve uma bituca de cigarro no chão. Para dizer a verdade, foi isso mesmo. 0 de violência, 100% de pacificidade. Exato. Ô Alexandre, perguntar para você o seguinte: essa não é a primeira porta-voz da Casa Branca, eu acho que essa daí até pega um pouco mais leve, certo? Mas quando foi que a gente já teve problemas nas nossas eleições? Porque do jeito que eles falam, e outra, a gente está falando de um país que acabou de sair de uma eleição que até hoje está sendo falada, até hoje tem estados que já estão voltando atrás em suas decisões. Então, tipo assim, os Estados Unidos não têm uma bagagem para estar falando da gente. Querendo ou não, a gente pode ter, como o Scaf disse, a gente pode ter discussões. Alguns querem a urna de um jeito, outros querem a urna de outro. Outros querem que o TSE afrouxe um pouco mais as leis, deixe as leis um pouco mais brandas, mais corretas. Mas problema, a ponto que nem a gente viu lá,
a gente não tem. Então, da onde nasce isso? São protocolos internacionais. Eu diria que essas comissões, eu tive a oportunidade de fazer parte de 2 delas recentemente, acompanhei as eleições na Argentina e no Chile como membro da Comissão Sul-Americana. E o que se faz? O que você tem acesso? A nada, a rua, como qualquer outro cidadão, ou quando muito em uma ou outra reunião agendada, numa antessala, conversar ou bater papo com alguém que faz parte de algum órgão oficial. Você não tem acesso a uma informação privilegiada, você não tem acesso a uma área interna de sistemas de computação. Você faz uma visita de cortesia, troca experiências e volta sabendo um pouco mais da política do processo eleitoral naquele lugar que você fez. Tive a oportunidade de fazer isso nos Estados Unidos. Em 2015 fiz um programa do Departamento de Estado em que a gente viu o processo eleitoral nos Estados Unidos e entende que lá cada estado tem a sua forma de fazer. E a gente não fica aqui do Brasil dizendo, por exemplo, uma conclusão que eu tive, quando eu perguntei para uma responsável de o que seria um cartório eleitoral americano, o tal do voto por correio. Eu falei, mas espera aí, se uma pessoa está acamada, em coma, mas ela está viva, e o filho, o neto, a enfermeira, vota por essa pessoa, põe no correio e manda em nome dela, se ela é viva, não foi dado baixa no título dela. É possível, então, que essa história de um cidadão, um voto, seja mitigada nos Estados Unidos? É possível que uma pessoa vote mais de uma vez? Ou que uma pessoa viva tenha votado sem saber em quem votou? Ela disse, olha, teoricamente sim. Então me parece uma incoerência a democracia americana se gabar tanto do seu critério, defender votos por correio e tudo como faz, e querer cobrar alguma coisa do Brasil, sendo que lá existem muitas falhas. Me parece que é um sistema de protocolo internacional. Deixa eu falar tudo e não falar nada, e depois eu resolvo o que eu faço com o resultado das eleições. Mas a bem da verdade é que se existem falhas, existem inclusive nos Estados Unidos em relação às eleições, e eu falo isso com conhecimento de causa, ter visitado mais de 9 estados norte-americanos, vendo o sistema eleitoral e vendo quantas falhas são possíveis lá, e hoje entendo esses questionamentos às eleições americanas com base nesse monte de falhas que a gente pode verificar lá. Então me parece que os Estados Unidos não é exemplo do ponto de vista de execução de eleições para vir cobrar o Brasil. Pode-se dizer que são exemplos... Pode observar. Pode-se dizer que é observador, que vai pregar pela democracia, que como uma grande democracia mundial zela para que outras democracias possam continuar, para que a gente não tenha Venezuelas da vida se proliferando pelo mundo. Então tudo isso é respeitado, mas querer dizer que os Estados Unidos vai falar alguma coisa em relação ao pleito no Brasil, não vai. Apesar de eu não concordar às vezes com a porta-voz da Casa Branca, é óbvio que a voz dela é muito forte. Ela representa a Casa Branca, Ricardo. Você vê todo esse estardalhaço que muitas vezes a nossa própria mídia vende um pouco, entendeu? Muito por causa da posição do Bolsonaro. Ele é um cara que fala bem de 64, por exemplo. Então, tipo assim, é vendido e eu nunca, pelo menos, eu sempre falo que eu nunca vi isso sair dele, mas é vendido, a qualquer momento ele vai aplicar um golpe. Ele vai aplicar um golpe nos últimos 4 ou 7 de setembro, ele vai aplicar um golpe toda vez que ele abre uma live, ele vai aplicar um golpe cada vez que ele fala alguma coisa. Então, esse exagero, esse falatório, que sempre é falado por jornalistas brasileiros, você acha que isso acaba inflamando jornalistas americanos, aí eles fazem esse tipo de pergunta? Porque é uma pergunta também que quebra as pernas da porta-voz. Porque assim, como ela vai poder dizer se o Biden vai dizer ou não? Porque tudo depende do nosso processo político, não do deles. Exatamente. Eu concordo com os dois colegas, com o Scaff e com o Alexandre, que nós temos a soberania. Exato. Né? Então temos a nossa soberania. Mas a imagem que está sendo passada pelas notícias dos jornais internacionais, o nosso presidente está sendo muito criticado. Isso é uma realidade. Nós não podemos negar essa situação. Então, eu acho que é importante, eu acho que é bacana. Como o Scaff falou, os Estados Unidos é um grande parceiro do Brasil. Então, eu acho que essa transparência é importante para a manutenção do nosso Estado Democrático de Direito, mostrar para eles que o nosso sistema funciona, que nós temos a nossa soberania. E a transparência, para uma democracia, ela é fundamental. Isso Você acha que foi legal da parte da porta-voz ela ter dado essa saboneteada, de não ter falado, nem vou dizer que sim, nem vou dizer que não? Entendeu? Porque assim ela deixa a soberania pra gente. Que já que ela tocou no assunto, porta-voz, né? Já que ela tocou no assunto, que as eleições estão, o processo eleitoral aqui está conturbado, ela deveria ter se manifestado, no meu ponto de vista, se eles irão reconhecer ou não irão reconhecer. Você acha que ela deveria ter batido? Deveria ter batido. Sim, mais objetiva. Até porque o reconhecimento das eleições, do resultado das eleições pelos Estados Unidos, para nós é importante. Exato. É importante, até para a convalidação do nosso processo eleitoral. Não que ele vai interferir na nossa soberania, mas pelos Estados Unidos, pelo fato dos Estados Unidos ser um parceiro nosso muito forte,
Isso é importante para nós. Exato. Monark. Você sabe uma coisa? Antes do Monark falar, queria complementar o que o Alexandre falou, essa meia bagunça americana, e é uma grande verdade. Eu vi uma cena que me assustou na eleição presidencial, não sei se vocês viram. Uma pessoa passava de carro, que deveria ser uma funcionária cartorária ou da Justiça Eleitoral, entre aspas, lá, e ela estava com um saco de pano. E filmou as cartas sendo entregues. E os votos sendo jogados nesse saco de pano. Quer dizer, onde já se viu uma coisa dessa? Um país mais rico do mundo, porque essa cena assusta, né, Monark? Quer dizer, é uma cena assim, como não pode haver fraude? Quer dizer, quem vai verificar se esse saco de pano não vai chegar todo rasgado lá? Ou se não vão abrir antes da hora? Quer dizer, essa é a fragilidade que o Alexandre acabou de dizer, né? O Monark, é vendido para o mundo que o Bolsonaro vai dar um golpe a qualquer momento. O que nós brasileiros vemos é exatamente o contrário. Nem o Bolsonaro não só não fala sobre dar o golpe, como não faz nada nesse sentido, como a gente está vendo uma justiça que está agindo até energicamente. Porque se a gente for olhar pela perspectiva não só dos nossos jornalistas, como dos jornalistas de outros países, dá a impressão que o Bolsonaro é o cara malvadão e o Alexandre de Moraes baixa a bola para qualquer coisa que ele falar. Nós, brasileiros, estamos vendo que é exatamente ao contrário. Entendeu? Sim. Como você não acaba sendo cômico. O que você acha? Por que isso está acontecendo? E por que nenhum jornalista americano, sei lá, confere a fonte? Tipo assim, é mesmo assim, irmão, o que está acontecendo? Entendeu? Não, o que a gente tem que entender primeiro é que os Estados Unidos ele faz muito além de monitorar as nossas eleições. Eles monitoravam, inclusive, a nossa presidente. Eles tinham escutas na presidente, foi revelado no caso do Snowden. Então, é legal que a gente tenha os Estados Unidos como um parceiro. Eles são o maior país do mundo em questão econômica. Mas ele é aquele chato que vem em casa e quer mexer na geladeira. Exatamente. Não, ele não quer mexer na geladeira, ele quer trocar todo o arranjo dos móveis. Os Estados Unidos não é bonzinho, gente. Existe um negócio que é a guerra híbrida. Existe muita inteligência americana aqui no Brasil propagando narrativas para enfraquecer a gente.